Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos aqui no Easy Talks, webcast do Easy Business School. O Easy Talks é um momento, um fórum de conversa para que a gente trate de alguns temas relevantes na vida do executivo. E por isso a gente trouxe aqui um antigo aluno nosso, Juan Pablo de Vera, é um MP 2008. O Juan Pablo, atualmente, ele é CEO da DX Media e também é conselheiro de duas empresas. Juan, muito bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco aqui. A gente vai abordar nesse Easy Talks o tema gestão de carreira e também algum aspecto que faça a gente pensar um pouco na preparação de uma próxima etapa de carreira para justamente aqueles executivos também que já chegaram numa maturidade e que estão pensando em talvez em algum outro passo, né, Juan? Bem-vindo, Juan. Obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte dessas atividades e poder compartilhar com os colegas alguns aprendizados. Vai ser uma conversa ótima, tenho certeza. Juan, então, para começar, falando um pouquinho sobre o tema aí do gerenciamento do desenvolvimento pessoal, explica um pouco para a gente como é que se faz isso, como você aprendeu a importância desse aspecto na carreira de um executivo. Olha, César, eu tive a felicidade de poder aprender com bons profissionais, com bons mestres que a vida profissional me ofereceu e a vida pessoal também. E meio como que nunca consegui desassociar muito a minha vida profissional, a minha vida esportiva com minha vida como pessoa, como pai de família, junto com minha carreira. Assim, às vezes, uno tenta desassociar cada um desses processos, mas muitas vezes, ao final, é um ente único que termina transbordando esses aprendizados de uma fase da vida com a outra e ajuda a ser muitas vezes mais completos ou mais abrangentes em nossos objetivos e em nossas missões. E sem dúvida na carreira executiva você aprende muitas coisas importantes. A primeira delas é a ter disciplina, a ser organizado, a saber trabalhar de uma forma focada, de uma forma responsável. Mas um dos fatores importantes para a minha carreira como CEO de uma empresa multinacional aqui no Brasil era o exercício do planejamento estratégico. Eu tinha todo mês de agosto que preparar meu plano estratégico para os próximos 3 anos. Sim? E utilizando diferentes metodologias que a empresa nos oferecia, desde método Canvas a outros métodos diferentes, nós tínhamos que preparar os nossos objetivos para os próximos 3 anos. Sim? Definir quais eram essas metas, definir quais eram os mercados nos quais íamos atuar, definir como íamos a desempenhar essas funções e, como consequência desse processo, definir nossas iniciativas estratégicas para atingir essas atividades nesses mercados, com essas metas, e definir nossos orçamentos e nossa metodologia de trabalho. E isso me disciplinou muito. Durante 18 anos estive fazendo isso. Até que chegou um momento que falei, pois bem, se eu estou fazendo isso para a empresa, por que não fazer isso para a minha carreira? Por que eu não desenhar meu plano estratégico para definir aonde eu quero estar de aqui aos próximos 3 ou 5 anos? E fazer meu pequeno canvas, assim, dizendo, olha, quais são meus objetivos do ponto de vista de crescimento, tanto seja financeiro, personal, como quero chegar, quais são os mercados onde eu me identifico, com que pessoas eu quero estar, como quero chegar lá, quais são as iniciativas que eu vou tomar com isso. E assim como na empresa, o mais importante desse exercício era que me ajudava a identificar para onde eu queria ir, e isso me dava o poder da concentração e o foco. Sim? Então, eu conseguia definir que havia 90% de outras coisas que iam aparecer no meu dia a dia que eu teria que saber dizer que não, porque não estavam alinhadas com o meu foco, com minha carreira e com o meu plano personal.
E isso foi uma boa disciplina, me ajudou muito a poder manter minhas ações alinhadas com meus objetivos e com isso ter uma consequência melhor no resultado que eu podia obter. Uhum, tá bom. É, você tem alguma referência em termos de um livro que ajude as pessoas também nesse processo? Olha, em todos os cursos e as diferentes atividades que uno faz, uno aprende muito de alguns insights e alguns ensinamentos quando se participa de uma palestra, um seminário. Eu lembro de um palestrante uma vez comentar que cada vez que ele saía de um seminário, de uma palestra, de um curso, ele saía com esse sentimento de que muito do que ele havia aprendido, ou muito do que ele havia relido, ele já conhecia do passado. Sim? Ele, quando fez sua carreira de formação básica, sua carreira universitária, ele teve a oportunidade de revisar esses conceitos. Mas em diferentes momentos da vida, você consegue desfrutar desse aprendizado com uma sabedoria e uma perspectiva, perspectiva situacional diferente. Uma coisa quando você faz um curso sobre gestão de pessoas e você está na posição de ser um coordenador, é muito diferente quando você é um gerente, ainda mais diferente quando você é o diretor e muito mais quando você é o CEO, o principal executivo, que tem que se saber posicionar não só como gestor, sino também como líder e como mentor dessa organização. Tem livros fantásticos que nos ajudaram a todos a crescer, como o Monge Executivo e outros tantos que te dão muitos ensinamentos, sim? Mas eu acho que em cada livro tem um capítulo que te sensibiliza demais, e tem esses momentos que você diz, nossa, olha essa verdade que eu encontrei aqui. Eu tive um livro que me ajudou muito a ressignificar esse relacionamento, a ressignificar alguns conceitos, que fala sobre o código cultural. É um antropólogo, esqueci o nome do autor, mas o livro chama-se Código Cultural, que ele nos ajuda a entender como em diferentes momentos de nosso desenvolvimento como sociedade, como nós vamos adotando novos hábitos, novos códigos que nos permitem nos relacionar de uma forma diferente. E particularmente aqueles que trabalhamos na área de serviços, aqueles que temos que oferecer serviços, produtos, soluções para esses grupos, essas comunidades, essas tribos. Ele nos ensina a identificar quais são os códigos culturais que fazem sentido para você conseguir enxergar como poder apresentar tua proposta de valor de uma forma que traga significado para essa comunidade, esse grupo de pessoas. Esse código cultural te ajuda muito a desmitificar algumas verdades universais, a que a mesma regra se aplica em diferentes países, em diferentes ambientes, e também a poder ter uma conexão melhor com a verdadeira essência do teu consumidor, do teu público-alvo, do teu cliente, do teu parceiro de negócios, para poder estabelecer vínculos que sejam além dos transacionais, sejam vínculos que permitam gerar valor e permitam gerar essa identidade com a marca ou com a empresa que está oferecendo esse serviço. Uhum, tá bom. E quando você estava falando, me despertou aqui a curiosidade, né? Você é o CEO de uma empresa, então, na gestão da tua própria carreira, o que que te fez chegar aí nessa posição? O que que foi esse algo que você destaca para você, né? Estamos falando da tua carreira, daquilo que é, né, aquilo que é o teu projeto para você. O que que foi esse algo diferencial aí que te fez chegar até essa posição de CEO? Acho que é um conjunto, não é algo único, sim. O primeiro foram as pessoas que me ajudaram e foram pacientes para me ajudar a crescer. Sem dúvidas, o apoio da família, da minha esposa, das minhas filhas, que souberam também me dar esse suporte quando eu precisei, às vezes, viajar e estar fora de casa. Eu tive uma época que eu passava 60% dos dias de trabalho fora do Brasil, sim? Fora de São Paulo, pelo menos. Então, foi uma atividade muito intensa. Mas acho que o que eu guardo uma frase que um dos
meus mentores na empresa trouxe para mim, que foi a capacidade de me preparar para um determinado desafio. Sim, eu gosto muito de estudar e acho que quando me foram colocados alguns desafios, eu fazia uma introspecção no assunto, tentava entender exatamente do que se tratava, qual era o contexto, qual era a realidade dessa situação, como eram os stakeholders, quais eram os impactos que isso poderia trazer. Segundo, tentar trabalhar de uma forma muito alinhada com os princípios e valores que nossa empresa trazia, e isso me fazia muito bem ao momento de ter uma identidade com meus valores e meus princípios e saber apresentá-lo com muita transparência e com muita consistência ao momento de oferecer a solução para nossos clientes e procurar estabelecer relacionamentos duradouros, sim? Procurar ser muito consciente de que o mercado em geral muito competitivo e realmente nesses mercados competitivos o que fez a diferença para o sucesso profissional foi estar muito atento ao elemento humano, sim? A saber ser pessoa antes de ser executivo, antes de ser um bom vendedor, sim? E realmente saber ser transparente nessas colocações. Isso me permitiu ter relações que hoje preservo há mais de 20 ou 30 anos, e quando encontro, às vezes, em algum aeroporto, em algum lugar do mundo, com algum cliente de faz muitos anos, eles se aproximam para te reconhecer, para te cumprimentar, e isso é muito satisfatório. Poder ter o maior legado que eu sempre digo que deixo para minhas filhas essa marca registrada, assim, essa oportunidade de poder, em qualquer lugar que elas possam visitar no futuro, ouvir falar bem do que seu pai fez quando fez como executivo. Bom, você está me provocando aqui uma curiosidade, né? Dessas que não estão no script aqui. Então é o Ora, seguinte, você desenvolveu tua carreira fora do teu país de origem, né? uhum. Então, como é que foi isso? Como é que foi ir se adaptando aos diferentes traços de cultura? E também, se você puder falar rapidamente aí, né, por quais países você, de fato, passou vivendo, morando mesmo, residindo, né, como Uhum. executivo. E algum aspecto que você aprendeu, né, e que te ajudou nessa linha, né, para entender a cultura, para se integrar, etc. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu nasci no Uruguai, mas muito pequeno meus pais tiveram a necessidade de se mudar para Buenos Aires, para a Argentina, onde eu tive a felicidade de fazer meu ensino e minha universidade. E profissionalmente tive a oportunidade de trabalhar em países como Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no México. Cheguei ao Brasil no ano 2002, com uma missão bastante difícil. Nós tínhamos uma operação aqui no Brasil que não estava conseguindo se desenvolver. Tínhamos 45 funcionários e, infelizmente, tivemos que tomar uma decisão de começar praticamente de zero. Ficaram 3 funcionários aqui na empresa e 5 anos depois estávamos com a maior empresa do setor na América Latina, com 340 funcionários, sendo o quinto maior escritório do mundo de nossa companhia. Então foi um processo muito, muito especial, de muito aprendizado, de muita entrega, de muito comprometimento, mas também de muita satisfação e muita realização. E como você comentou, esse desafio, por isso eu menciono muito esse livro do Código Cultural. Cada vez que você chega em algum país, você traz uma bagagem de conhecimentos, práticas e experiências que foram bem sucedidas nesses outros momentos de tua carreira, mas existe algo que é fundamental, saber identificar esse código cultural, saber o que tem além de nosso dia a dia, que realmente representa valor para essa comunidade, para essa cultura. E esse é nosso desafio. Nosso desafio é saber trabalhar identificando essa cultura em diferentes grupos, tanto seja no grupo geracional quanto no grupo demográfico,
para poder realmente estar sabendo nos comunicar, saber apresentar nossa proposta de valor, saber entender as necessidades desse público-alvo, e principalmente saber representar soluções ou apresentar soluções que sejam as mais adequadas para esse contexto. Pode destacar alguma coisa que te ajudou aqui no Brasil, especificamente, nesse termo, nesse sentido, né, da cultura e na Bom, comunicação? acho que quando cheguei ao Brasil, li muitos livros de histórias do Brasil. Sim? E eu me surpreendia quando ia falar com alguns executivos, alguns colegas, do pouco que em nosso Brasil se fala sobre nossa cultura e sobre nossa história. Eu me encarreguei de conhecer São Paulo o máximo que podia, sim? E muitas vezes saber que nesse pedaço da cidade aconteceu um fato histórico, poder saber que naquele local, aquele prédio, aquele espaço havia representado determinadas coisas, nós entendo que isso nos dá a oportunidade de resgatar alguns valores essenciais. E foi muito fácil, sim. O Brasil tem uma gastronomia espetacular, uma cultura fantástica, uma qualidade humana realmente muito rica. Então, é muito mais fácil que em outros países que às vezes têm uma cultura mais fechada. E particularmente em São Paulo, onde você tem essa miscigenação que te ajuda rapidamente a encontrar muitos estrangeiros como você que estão nessa mesma situação, ou muitos vindos de outras regiões do Brasil que também estão abertos a abrir essa situação, e você consegue ter essa facilidade de fluir mais fácil com a as diversas culturas, a oferta diversa que São Paulo tem nesses quesitos. Então, não foi difícil. O Brasil soube me abraçar muito bem e soube me fazer conquistar para eu escolher ficar no Brasil e não seguir minha carreira em outros países. Bom, temos que avançar aqui na nossa conversa, Juan. A gente falou aí do gerenciamento do desenvolvimento pessoal, a gente falou, portanto, do gerenciamento da própria carreira. Temos aqui também na pauta esse aspecto que é a preparação da etapa sênior, né? Então, gostaria também de contar com a tua experiência para falar um pouco o que, no teu entender, é importante nesse processo, né? Nessa nova etapa. Como eu posso, de alguma maneira, desbloquear o meu potencial, né? E como é que eu posso identificar, de fato, o que me apaixona nesse momento agora, né? Já sou um profissional sênior e como é que eu estou fazendo para gerir essa minha carreira nessa etapa, né? Que eu estou passando, estou me preparando para entrar agora. O que você Uhum. pode contar para a gente? Olha, eu tive a oportunidade de participar em vários congressos, seminários e eventos internacionais que, em um deles, um dos palestrantes comentou que havia passado o fim de semana anterior em uma reunião de lideranças da Microsoft e que eu havia passado o fim de semana do lado do Bill Gates, todo um tempo muito valioso. E ele comentou no horário do coffee break, no almoço, que uma das perguntas que fez para Bill Gates foi dizer como o cara que na época era o bilionário, o maior bilionário do mundo, um empresário muito bem sucedido, como ele dividia seu tempo e aonde ele focava seu esforço na sua agenda. E o Bill Gates, naquela época, estou falando há 15 anos atrás, comentava que grande parte do tempo que ele destinava na sua agenda era para conhecer pessoas que pensem diferente ao que ele pensava. Conquistar talentos para trazer para dentro da empresa, ajudá-lo a enxergar em espaços e oportunidades que o mercado tem que ele provavelmente já não conseguia mais enxergar. E acho que o ensinamento que esse comentário me trouxe foi justamente isso. Quando chegou o momento da transformação digital, eu comecei a ficar ansioso de dizer, puxa, eu não sou um cara que tenha essa pegada, sou uma geração anterior e provavelmente sou apaixonado pela tecnologia, gosto muito como usuário, mas não sou uma pessoa que seja nativo digital. Sim? Então, acho que eu estava com meus 45 anos quando decidi investir fortemente nesse processo de atualização profissional, quando conheci o
ICE ou IS, e justamente aos 47 anos eu fiz meu AMP, e no curso do AMP eu tive a oportunidade de escutar uma das aulas do professor Pim, em Barcelona. Ele nos desafiou com um exercício dizendo, olha, muitos de vocês aqui estão próximos aos 50 anos, tem que saber que no mundo corporativo cada vez mais existe um questionamento de até onde o executivo com 30 anos de experiência é o executivo que está pronto para levar a empresa para o futuro. E vocês, como profissionais, estão aqui já fazendo um grande investimento. As empresas que estão fazendo vocês fazer esse curso, ou vocês que estão investindo nesse curso, já estão fazendo a grande diferença. Mas aqui na Europa, comentou ele, já faz um tempo que um profissional de 60 anos provavelmente não tem muito espaço no mundo corporativo. Sim. Aqui na Europa, nós aprendimos que um executivo deve se preparar para uma segunda etapa na sua carreira, que é a etapa de servir como conselheiro, como consultor ou como professor, mentor de outros executivos. E acho que isso despertou em mim essa curiosidade de dizer, puxa, é verdade, eu tenho que preparar minha carreira para essa segunda etapa. Estou cuidando da minha saúde, estou cuidando da minha relação familiar, da minha relação social, mas também preciso cuidar da longevidade da minha carreira profissional, porque é isso que me faz feliz, é isso que eu tenho como compromisso comigo mesmo, com minha sociedade. E acho que foi esse o desafio, César, poder começar a enxergar essa segunda etapa da minha carreira e me preparar para viver o processo de educação contínua, assim, não parar de aprender, não parar de absorver conhecimentos, de repassar conhecimentos e saber desfrutar desse processo de crescimento personal e profissional que esses cursos nos oferecem. Tá bom? Alguma coisa especial que te despertou essa paixão aí por fazer o que você está fazendo hoje? Porque aqui a gente já está falando uma etapa que você está trilhando depois de ter feito a MP, né? Você fez a MP em 2018, então já se passaram 5 anos. Alguma coisa assim especial que te fez despertar o caminho para você seguir? Ou... Olha, acho que além dos conteúdos e da qualidade do ensino que o ICE nos oferece, eu tive a oportunidade de fazer outros cursos em outras escolas, mas o que eu destaco como grande benefício desse processo sem dúvidas, a oportunidade de compartilhar com outros colegas, sim? A posição de executivo, muitas vezes de CEO, é uma posição muito solitária, sim? Passas finais do dia que você fica na tua cadeira praticamente sozinho na empresa, tendo que tomar decisões complexas, muito difíceis, e que você tem toda uma livraria com recomendações e processos, ideias, técnicas para poder implementar, mas que ao final você está lidando com pessoas, você está lidando com situações inéditas, únicas, e que precisam ser implementadas com sucesso. A comunidade do ICE aqui no Brasil, a comunidade de ex-alunos, a oportunidade de participar nos encontros, nos cursos de atualização do aluno e demais, me permite muitas vezes me sentir acompanhado, sim? Poder dividir com outros colegas, poder compartilhar com outros colegas, poder ouvir perspectivas diferentes de outras indústrias, de outros, mesmo nos processos de estudo, análise dos cases que nós revisamos, você se sente parte de uma comunidade que não tem interesse direto no teu negócio e que te aporta conhecimento, sabedoria e perspectiva para você também poder crescer junto com eles. Então, esse coletivo que o Alumni nos oferece é muito positivo e acho que é reconfortante. Cada vez que volto isso para um curso, uma palestra, um seminário, um encontro, eu gosto de dizer de que estou voltando a beber da fonte, sim, da fonte da sabedoria, do conhecimento, da expertise, porque eu saio renovado, sim, saio com a oportunidade de me sentir muito mais preparado comigo mesmo, com minhas obrigações
profissionais, com minha função social e com essa possibilidade de fazer parte da comunidade. Tá bem. Juan, muito obrigado aí pelas ideias que você, né, compartilhou conosco. Te peço só uma última coisa, será que você consegue sintetizar, então, para dar um fechamento aqui, considerando que os nossos antigos alunos estão nos ouvindo, o que você diria que seriam 2 ou 3 aspectos de fato importantes para que esses nossos alunos da nossa comunidade, eles de fato possam se preparar bem para essa etapa, que a gente pode chamar assim, essa etapa sênior, da qual destacava até o professor Pim, né, durante aquela conferência lá que você participou, né? Então, você poderia só recordar aqui 2 ou 3 pontos para que as pessoas tenham presentes? Acho que o grande desafio para todos nós nessa sociedade moderna é saber manter esse equilíbrio, sim, entre nossa cabeça, nosso espírito, nosso coração e nossas ações. E chega um momento na vida que uno começa a desfrutar muito mais em saber acompanhar o crescimento de nossas equipes, ou de nossos colegas, ou de aqueles que nós ajudamos com nossa mentoria. Esse processo é um processo de aprendizado, você sai um pouco da gestão e começa a trazer essa bagagem do conhecimento. Saber aconselhar é um grande desafio, sem querer se sobrepor sobre a função específica do executivo, mas posso lhe dizer que é muito reconfortante, assim como quando você vê teus filhos fazendo, conquistando seus logros, tanto na vida personal quanto profissional. Na carreira de executivo sênior, acho que existe um conhecimento, acho que é uma obrigação de todos repassar esse conhecimento. Faz parte desse giving back, de dar de volta à nossa sociedade o que nos deu como oportunidade. E eu aconselharia a todos a fazer esse plano estratégico, se preparar, porque, assim como falavam que os 50 são os novos 30, acredito muito que os 60 e os 70 são os novos 50, e temos que saber desfrutar desse momento de nossa vida e saber fazer o bem para conseguir conquistar um futuro melhor para nosso país, para nossas famílias, para essa sociedade que tanto precisa do comprometimento de todos. Muito bom, Juan. Então, só fechando aqui, acho que também agradecendo, em primeiro lugar, a tua presença, o teu tempo, compartilhar essas ideias, reflexões conosco. E parece que aqui também fica claro um ponto interessante, que é entender o contexto no qual você está, né, nesse teu momento de carreira de agora. Estamos nos dirigindo aqui, então, para aqueles que já estão trilhando ou estão prestes a trilhar essa etapa sênior, e recordando também uma dica muito interessante que deu o professor Carreira, também, que passou pelas nossas salas de aula aqui, né, no Brasil, que diria o seguinte: puxa, existe algo de errado com o executivo que já vai atingindo a senioridade, ele não percebe quanto ele pode contribuir, como dizia o Juan aqui, né, e a responsabilidade que ele tem na formação dos executivos mais jovens, né? Então, também fica aqui, para envelopar toda essa nossa conversa, essa recordação do professor Carreira, também tão querido pelo IESE e também aqui no ISE, pelos ensinamentos que deixou. Bom, pessoal, só tenho a agradecer aqui, em primeiro lugar, ao Juan, e dizer o seguinte: nos vemos no próximo episódio do Easy Talks. Até lá. Muito obrigado.